Atenção, todos já estão nos seus lugares. Vamos iniciar, retornar ao evento. Tudo bem? Então, dando continuidade ao segundo dia do seminário Formação de Professores para a Educação Bilíngue de Surdos no Brasil e em Santa Catarina, Desafios e Perspectivas, convidamos agora a professora mestre Ana Paula Jung, que fará a mediação desta mesa redonda intitulada Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores, Impactos no Campo da Educação Bilíngue de Surdos. Ana Paula Jung é pedagoga, mestra em estudos da tradução e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde participa como pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, FOP-UFSC. É membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e da Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação, ANFOP. Por mais de uma década, atuou na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, na educação básica de surdos, como professora e em escola de surdos, como gestora. É militante dos movimentos surdos desde 2007, atuando junto às lideranças surdas em diferentes momentos marcantes das lutas desta comunidade. Tradutora e intérprete de língua de sinais, atuou na Federação Nacional para a Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, na Confederação Brasileira de Esportes para Surdos, CBDS, e na Associação de Surdos da Grande Florianópolis. É professora efetiva do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Campus Palhoça Bilíngue, desde 2016, e atua na formação de pedagogos bilíngues, de tradutores e intérpretes de Libras português e na formação de professores para a atuação no contexto da educação bilíngue de surdos. Uau! Convidamos para juntar-se a essa mesa redonda professora doutora Margarete Fadanelli Simonato. Convidamos também a professora doutora Madalena Klein. Neste momento, passamos a palavra para a mediadora dessa mesa, professora Ana Paula, que abrirá as discussões e fará a apresentação de cada participante antes do início da fala de cada uma. Podem se sentar. Eu vou iniciar brevemente em língua de sinais e depois eu vou falar em português, ok? Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de ver a participação hoje, ontem também, vocês aqui mostrando presença na ALESC, o empoderamento surdo nesse espaço. É muito orgulho mostrar a força da comunidade. Parabéns, parabéns a todos vocês. Essas palmas são para vocês. É muito bom ver o povo surdo nesse espaço, ocupando esses lugares. Porque, se vocês não ocuparem, a ALESC não vai dar essa visibilidade, não vai se preocupar. Mas agora, desde ontem, nós aqui, vendo várias pessoas surdas aqui na frente, sinalizando nesses espaços da ALESC, as pessoas ouvintes ao redor ficam em choque. Isso é muito bacana, porque isso é necessário. O surdo, ele existe, ele está presente, ele tem presença nas instituições, nos espaços, e isso mostra a luta, mostra que nós estamos conquistando formação, conhecimento, e isso é um pouco de quebra de protocolo, né, agora. Então, agradeço muito a vocês e também agradeço às participantes,
dessa mesa também, porque elas vão fazer o encerramento desse evento, encerrar com chave de ouro. Então, agora eu vou desligar a minha sinalização, porque eu vou estar na mesa com 2 pessoas ouvintes, pesquisadoras. Então, vou falar em português, na minha língua de conforto, vou estar fazendo a mediação nessa língua. Se houver necessidade, eu também vou sinalizar. Ou, se precisar de outra língua, também estou aqui disponível. Brincadeira. Então, é isso. Agora vamos retornar. Muito obrigada. Minha colega vai fazer a minha interpretação. Muito bem, então agora em português. Acho que eu fico mais nervosa para fazer essa apresentação em português. Mas, então, eu gostaria de agradecê-las, né, mais uma vez, reforçar a importância de vocês estarem aqui, fazendo essa mesa de encerramento desse evento, que foi bastante marcante para nós, aqui de Santa Catarina. E eu começo fazendo a apresentação das minhas convidadas desta mesa, né? Um minuto. Aqui já vai dar tudo certo. A gente vai começar a nossa fala, esse momento de mesa, com a professora, pesquisadora Margarete Fadanelli Simeonato, que é já tem pós-doutorado, em educação, na formação de professores pela Universidade Federal de Santa Catarina. É doutor em educação e mestre em psicologia do desenvolvimento, essas 2 formações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de ciências da educação, é integrante dos grupos de pesquisa Formação de Professores e Práticas de Ensino, FOP, da UFSC, e do grupo Trabalho, Movimentos Sociais e Educação, da URGS. E o Observatório do Ensino Médio, da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. A Margarete coordena, a nível estadual, a ANFOP, esta associação, né, de representação de formação de professores. Na gestão 2025 e 2026, é uma entidade nacional, então a Margarete é a nossa coordenadora no Estado de Santa Catarina. Foi conselheira e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, vice-coordenadora da ANFOP de Santa Catarina e é membro titular do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, representando a ANFOP, presidente da Associação de Escolas Superiores de Formação de Profissionais da Educação, na gestão 2018 a 2020, a sigla é AESUFOPE. E é a atual vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Então, estamos com uma presença muito importante que vai nos trazer um conhecimento bastante interessante sobre as diretrizes de formação de professores. A palavra está contigo, sinta-se em casa e seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana, muito obrigada pelo convite, agradeço muito a poder estar nesse espaço aqui para trazer algumas reflexões a vocês quanto à formação de professores. Dizer que é uma alegria imensa dividir a mesa com a Madalena, grande amiga, colega de outras caminhadas que nós já fizemos, né, Madá? E falar sobre um tema que é bastante candente hoje, quando se trata do campo da formação de professores. Mas, antes de começar a minha fala, eu gostaria de fazer brevemente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia-idade, tenho cabelo castanho, de altura mediana, estou vestindo uma calça preta, uma camisa com estampas e um casaco preto. Bem, hoje eu venho falar aqui com vocês sobre as políticas de formação de professores. Mas por que é importante trazer esse tema nesse momento, nesse seminário? Porque aqui se discutem muitos caminhos e muitas questões relacionadas à questão da educação bilíngue de surdos. Bem, a ANFOP, a Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, entidade a qual eu sou a coordenadora estadual,
é uma entidade que, há 40 anos, vem discutindo essa questão nas políticas de formação de professores aqui no Brasil. Nós temos algumas questões básicas que são tratadas junto às universidades, às instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, nesses momentos de tensionamentos em que nós estamos vivendo, nessa constante troca de diretrizes que orientam a organização dos cursos de formação de professores. E é nesse campo que também estamos discutindo como é a formação de profissionais e professores que atuam na educação bilíngue de surdos. Pode passar, por favor. Tá bom. Então, quem é a ANFOP? Né? A ANFOP é essa associação que, desde que nós tivemos os movimentos de abertura democrática no Brasil, começou a fazer a discussão e os tensionamentos de quem são esses professores que estão sendo formados e como são os cursos que formam esses professores. Hoje, isso está na pauta das coordenações de curso, das pró-reitorias, dos colegiados de curso, dos NDEs, de todos os órgãos que se referem, dentro das universidades, à discussão de como organizar esse curso de formação de professores. Mas por que é importante discutir isso? Porque nós temos um campo de lutas muito grande quando se trata da formação. Nós temos concepções de sociedade que estão por trás dos projetos de formação que nós temos até hoje. Bem, a ANFOP, ela sempre vem discutindo, e desde lá do seu início, que deve existir aqui no Brasil uma base comum nacional de formação de professores. Né? E eu vou, no decorrer da minha fala, explicitar um pouquinho o que seria esta base comum nacional e quais são as diferenças do que está proposto hoje na última resolução, que é a 4 de 2024, que orienta e organiza todos os cursos de formação de professores, independentemente se é letras libras, se é pedagogia, se é matemática, se é qualquer uma das licenciaturas, esta resolução organiza. Né? Então, pode passar, por favor. A ANFOP tem um ponto de pauta muito importante, que só entende formação de professores, isso eu acho importante trazer num seminário que discute formação de professores para a educação bilíngue de surdos. Não se entende formação de professores só pensando na formação inicial. Formação de professores precisa envolver a formação continuada, precisa envolver muito mais que a formação continuada, a valorização docente, que é a base com o tripé, né? Salário, carreira e condições de trabalho, e a saúde docente. Quem é da área da gestão já leu várias vezes a Resolução 4 e a 2 de 2019. Desculpe quem não é da área da gestão, eu vou trazer muitos números, mas são as legislações, né? E eu preciso nomeá-las, que elas precisam não entrar naquele lugar do você sabe quem. Elas têm que ter nome, nós temos que saber do que elas tratam, né? Então, essas legislações, elas tratam só da formação inicial, como se os primeiros 4 anos de formação fossem o suficiente para que o profissional tivesse todos os conhecimentos necessários, depois ele vai para a prática, ele vai para o campo de trabalho e não precisa ter uma continuidade efetiva de formação. No seminário, vocês falaram muito sobre isso. Hoje de tarde, enquanto eu estava aqui, eu escutei muito sobre isso, os cursos de formação, as extensões, as oficinas, tudo o que se faz necessário para trabalhar no campo da Libras. Né? Então, quando se pensa a nível de formação geral de professores, imaginem a grande necessidade de articular uma formação inicial com uma formação continuada, mas, principalmente, a formação precisa ser referenciada e de qualidade social. Pode passar, por favor.
A ANFOP tem um projeto que ela defende, que a cada 2 anos ela constrói um documento final nos seus encontros. Convido vocês a entrarem na página da ANFOP, que é esse nome que está aqui no logo, né? É só colocar no Google, vai aparecer ANFOP Nacional, e leiam esse documento, porque lá trazemos uma análise de conjuntura atualizada, né? Nós trazemos quais são as bases, os princípios dessa base comum nacional, por que são defendidos, e aí começa a se entender o que está proposto na legislação atual e o que vem sendo defendido pela ANFOP. E digo mais, não é apenas a ANFOP que faz isso. A ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisadores de Educação, né? O Fórum DIR, que é o Fórum Nacional de Diretores de Faculdades de Educação. Outras entidades, também a nível nacional, estão juntas nessa grande discussão de uma formação de professores realmente de qualidade. De nada adianta nós estarmos aqui, num espaço privilegiado como esse, discutindo que formação de professores nós queremos, se nós não temos clareza da importância de ter uma formação com bases e princípios que realmente promovam a emancipação do nosso aluno, do nosso acadêmico, do nosso futuro professor, e que também não acompanhe esta formação ao longo da sua carreira, mas que também não promova para ações que valorizem profissionalmente e que cuidem da nossa saúde. Nós estamos vendo quantos casos de burnout nós temos no Brasil, dentre outras tantas coisas, que estão afetando diretamente a saúde do nosso professor, né? Pode passar, por favor. Essa base comum nacional, eu já falei, pode passar? E pode passar. Então, a base comum nacional, ela tem 3 dimensões e ela tem 9 princípios, tá? As 3 dimensões que se interrelacionam e compõem a base da ANFOP, elas têm a dimensão profissional, a dimensão política e a dimensão epistemológica. Mas essa dimensão profissional, ela precisa ser pensada e articulada dentro do curso de formação de professores, lá na construção do PPC do curso, do projeto pedagógico do curso, dentro da grade, da base curricular, dentro das disciplinas que vão compor esse curso, de tal maneira que traga elementos para que este acadêmico compreenda a sua situação enquanto profissional em formação e enquanto profissional em serviço mais adiante. E que ele está dentro de uma categoria que tem uma multiplicidade de direções dentro dessa questão profissional. Então, quando eu falo em ANFOP aqui, eu não posso trazer, e eu preciso deixar assim muito claro, que eu falo na questão de base. Todos os professores precisam passar por essa base de formação. Não importa se ele é matemática, não importa se ele é geografia, não importa se ele é letras, se é pedagogia. Todos têm por base a docência. Todos eles, no curso de formação de professores, estão lá se formando, buscando elementos para tornar-se professores. Professor não é simplesmente técnica e não é simplesmente prática. O professor envolvido com comprometido, né, com a qualidade social do que ele faz, ele precisa ter dimensão dessa profissionalidade, ter conhecimento, ter estudos sobre isso. Ele precisa ter uma dimensão política que o coloque enquanto profissional, que constitui uma classe imensa no Brasil. Somos mais de 2 milhões de professores nesse país, quase a população de países menores. Isso são dados do censo, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, nós somos uma classe muito numerosa. E nós precisamos desenvolver com essa classe toda essa questão da dimensão política. Nós precisamos entender a relação que existe entre os conhecimentos, os movimentos da sociedade, os movimentos econômicos, sociais e políticos. E isso precisa perpassar o curso de formação do professor. Como?
Este como vai entrar dentro da autonomia universitária. Cada instituição de ensino tem a sua prerrogativa de trabalhar com esse como e dizer, dentro da nossa universidade, nós temos um projeto de formação de professores. Muito mais que um projeto, precisa ser uma política institucional de formação de professores, para que dentro do IFSC, do IFC, da UF, da Universidade Federal do Rio Grande de Santa Catarina, dentro de qual instituição for, tenha definida a sua política de formação de professores. Tá? Por quê? Porque a partir dela é que vai orientar os princípios que estarão dentro daquela base e daquele projeto pedagógico. Mesmo que tenhamos a resolução número 4, que traz toda uma orientação que também precisamos seguir, porque também é a legislação. Mas nós temos as fissuras que existem dentro dessa legislação, as contradições, que são muitas, que estão dentro dessa normativa, que nós podemos trabalhar e trabalhar com a política institucional. E a dimensão epistemológica, que, então, vem ser o quê? Aquele corpo de conhecimentos que vai dar a possibilidade para que esse futuro profissional, esse futuro professor, possa promover o rompimento com o senso comum, que ele possa trabalhar com a sua realidade, né, e fazer a transformação dessa realidade através do conhecimento epistemológico que ele tem e através do que ele trabalha. E também, através desse conhecimento epistemológico, desse conhecimento com uma base sólida, ele vai ter condições de analisar a sua própria prática. Ele vai exercer a unidade entre teoria e prática. Não vai aplicar a prática na teoria e nem vai aplicar a teoria na prática. Ele vai fazer esta reflexão a partir deste conhecimento sólido que aquela instituição de ensino decidiu lá na sua política institucional que era o perfil do egresso que ela espera. Pode passar, por favor. E os princípios que a ANFOP propõe, vejam, isso são proposições. Não se trata aqui de diretrizes, porque diretrizes têm força de lei. Tá? Aqui são proposições perfeitamente adaptadas e perfeitamente possíveis de serem trabalhadas quando se fala em curso de formação de professores. Primeiro, uma sólida formação teórica e interdisciplinar. Como eu disse antes, né, seja para que curso for, nós temos que ter essa base sólida. Nós temos que ter compreensão dos processos de aprendizagem, dos processos de desenvolvimento humano, nós temos que ter didática, nós temos que ter metodologias, nós temos que compreender o conhecimento e as relações entre os conhecimentos. Mas isso vem a partir dessas discussões, e eu vou ser muito enfática quando eu falo na política institucional para a formação de professores, porque isto vai dar a orientação de como essa instituição está pensando os seus cursos. A unidade entre teoria e prática. Então, aqui tem uma grande discussão, é um item muito pequeno, mas é um item imenso quando se trata de discussão. Porque, na Resolução 4, lá está escrito a articulação teoria e prática. Mas a ANFOP não entende a teoria e prática como articulada, ela entende como uma unidade. Né? Que tu, a partir do teu conhecimento construído, com a base epistemológica com a qual foi trabalhado, tu tem condições de observar o fenômeno da prática, compreender esse fenômeno, transformar esse fenômeno, e, com isso, transformar a tua própria prática. Então, temos essas questões basais aqui. Gestão democrática, básica, fundamental, precisa acontecer nas instituições públicas, para que o professor formado, a partir de um princípio como esse, quando ele está na escola da educação básica, ele exerça também e entenda e lute pela gestão democrática para que aconteça, para que as direções das escolas tenham aquele espaço para serem escolhidas, para que existam os 4 segmentos da gestão democrática ativos dentro de uma escola, para que os alunos tenham a sua representação nos grêmios estudantis, mas que sejam representações ativas, não sejam apenas meras organizações nomeadas.
né? O compromisso social do profissional da educação. Aqui é um compromisso que vai muito além de apenas dar aulas. Fiz a menção de aspas, né? Porque eu quis dizer dar aulas, trabalhar com o conhecimento, com pessoas que estão em formação, vai muito além do que simplesmente trazer um conteúdo para que se faça uma transposição didática, ou seja, para que eu transforme este conteúdo em algo compreensível para aquele que sabe menos. É muito mais do que isso. Eu preciso ter o compromisso social com aquele trabalho de conscientização, como nos trazia Paulo Freire, né? Como é que eu trabalho, a partir do que eu ensino, a conscientização do meu educando? Pode passar, por favor. O trabalho coletivo e interdisciplinar. Esse é um princípio básico que precisa existir em se tratando de cursos de formação de professores. A relação que é intrínseca entre formação inicial e formação continuada. A formação continuada começa na formação inicial. Isso parece redundante, mas não é. Porque, a partir de todos os projetos que muitas universidades já fazem, projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos, tanto o acadêmico quanto aquele professor que acabou sua graduação e agora ele está atuando no campo, eles estão sendo formados através dessa interlocução que existe entre formação inicial e formação continuada. É possível? Sim, é possível. Tem muitos exemplos já pelo Brasil que estão acontecendo, tá? A avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais de educação. Não essa avaliação externa, não essa avaliação que nós temos hoje, mas a avaliação interna, que o NDE precisa fazer, que os componentes da gestão do curso precisam fazer, que os alunos precisam fazer, essa avaliação constante de como estão os cursos de formação. O curso de formação, não só professores, dos profissionais da educação. Tá? E o tripé ensino, pesquisa e extensão na formação docente. Pode passar, por favor. Então, esses princípios, eles podem e eles devem ser incorporados nos projetos curriculares. E eles não vão contra as resoluções que tem. Pode passar, por favor, vou adiantar um pouquinho. Aqui eu vou trazer alguns elementos, assim, alguns tópicos, tá? Sobre as 3 últimas resoluções de organização de cursos de professores, ou diretrizes, né, de formação de professores. Vocês podem ver que de 2015 a 2024, nós tivemos 3 resoluções. Quem está na gestão de cursos, na gestão de universidade, sabe muito bem que não é em 3 ou 4 anos que nós conseguimos implementar uma mudança dentro de um curso. Nós temos que ter o tempo de solidificar essas mudanças, o tempo de fazer a construção e essa solidificação. Então, a começar por isso, nós já observamos a gente fala muito em insegurança alimentar, mas eu vou falar aqui em insegurança educacional. Tá bom, vou adiantar. Nós temos, assim, uma inconstância, né, na legislação da educação. Então, rapidamente, a resolução de 2015, essa 2 de 2015, ela trouxe uma proposta de formação de professores muito aproximada dessa perspectiva que eu trouxe aqui, que é a da ANFOP, e que outras entidades também corroboram. Tá? Mas nessa resolução, quando ela começou a ser implementada e as universidades começaram a se organizar para colocar em prática e mudar os currículos dos seus cursos, houve uma mudança de governo, com um projeto societário completamente diferente. Tá? Então, ao longo de 4 anos, essa resolução foi simplesmente extinguida e foi imposta a Resolução 2 de 2019. Pode passar, por favor? A resolução de 2019, ela também instituía diretrizes curriculares para a formação de professores, porém, ela não tratava mais nem da formação continuada, nem da valorização docente, nem de outras propostas. Ela vinha
para substituir a Resolução 2, que trazia todas essas prerrogativas, e ali nós encontramos uma vinculação do curso de formação de professores à BNCC. Ou seja, uma lei menor, que é a Base Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular, determinando a orientação dos currículos e dos conteúdos a se trabalhar numa lei maior, que seria a formação de professores a nível de graduação. Essa Resolução 2 de 2019, ela foi contestada, ela foi a motivo de muita tensão e de muita discussão das entidades, e as entidades conseguiram derrubar, tanto que ela foi extinta, e, no seu lugar, só lá em 2024, então, foi aprovada a resolução que é atual, mas é uma resolução que não foi discutida com as entidades, é uma resolução que não foi apreciada para poder fazer a crítica, né? Não teve toda uma discussão política e social necessária, e é a que está em vigor hoje. Bem, vamos aproximar mais rapidinho. Aqui, rapidinho. Então, a formação inicial e a formação continuada, na resolução de 2015, tinha articulação entre a inicial e a continuada, como um processo contínuo, como eu trouxe há pouco. Na resolução de 2019, talvez alguns aqui tenham já começado esse curso, e muitas universidades nem chegaram a implementar a de 2019, graças a Deus. Simplesmente foram fazendo as discussões e foram protelando até ela ser extinta, né, revogada, na verdade, como a gente diz. E agora temos a de 2024, que estamos, então, em suspenso na discussão. Essa que nós temos de 2024, ela recupera algumas expressões entre a formação inicial e continuada, mas não dá a continuidade que nós tínhamos na resolução anterior. O foco realmente é a formação inicial. Pode passar, por favor? As autonomias das instituições e as flexibilidades do currículo, né? Então, naquela de 2015, nós tínhamos uma autonomia muito maior, para poder pensar e colocar a política institucional de formação de professores realmente em prática, né? Quando nós temos a 2 de 2019, ela realinhou toda a formação de professores, eles chamaram de BNC, Base Nacional Comum de Formação de Professores, com uma lista de competências. Então, ali foi que começaram a entrar competências nos currículos de formação de professores. E a 2 de 2024, ela vai redefinir a base comum nacional, ela faz esse jogo de palavras, invertendo, né, trazendo como base comum nacional. Então, nós não podemos nos deixar levar por essas trocas, não são simples essas trocas de palavras, não. Nós temos que observar o que vem por baixo dessa troca, o que vem na construção dessa troca. Pode passar. A ênfase curricular, então, de uma ênfase que nós tínhamos mais complexa, plural e integrada, hoje nós estamos com uma ênfase que mistura tudo. Ela mistura abordagens, ela traz os termos da teoria e prática que a Resolução 2 de 2019 não a contemplou, mas continua alinhando a formação com a BNCC. Ela não extinguiu a BNCC, como assim um orientador da formação dos professores. E essa é uma grande luta que nós temos. Pode passar? As modalidades e as etapas da educação básica, então, na resolução do 4, é que a modalidade da educação bilíngue de surdos, então, sim, passou a ser citada, que até então não tinha nas outras resoluções. Pode passar. A normatização, pode passar? O estágio. O estágio é uma grande discussão e dor de cabeça para quem está nas gestões hoje, porque é bem complicado. Então, de 300 horas que nós tínhamos de estágio obrigatório, nós passamos para 400 horas em 2019, alinhado à BNCC, né? E hoje nós temos ele obrigatório, mas exclusivamente presencial, aliás, presencial e exclusivamente nas escolas. Então, o campo da pedagogia social, o campo de outros espaços possíveis de fazer estágio, essa resolução cortou. Essa não existe mais. Não há possibilidade pela resolução. Pode passar. Só tenho 5 minutos, eu vou pular um pouquinho. As práticas pedagógicas, outra discussão, não tem mais.
Então, tiraram a prática pedagógica para colocar as horas de extensão dentro da resolução, e obrigatórias em todos os eixos. Pode passar? Os núcleos. Então, hoje nós temos 4 núcleos, com carga horária definida e com detalhamento fechado. Pode passar? A extensão. Hoje ela é obrigatória, dentro do núcleo 3, né, com 320 horas, e aí vem, de novo, vinculadas a escolas, comunidades, mas não está claro aqui, né, todos os projetos e programas de extensão que já existem na universidade e que estão atravessando os cursos, precisam estar de acordo e se dar conta de fazer a vinculação dentro da sua política institucional de formação de professores. Pode passar? Pode passar. Que formação continuada? Né? Eu falei em formação continuada. Primeiro, articulada, trabalhada como uma unidade entre a teoria e a prática. Os cursos com foco nas questões do cotidiano, como espaços coletivos de reflexão, de planejamento, de troca de experiência, procurar quais são as demandas reais da prática. Pode passar de novo, por favor? Mas uma formação continuada que trabalhe com unidades de sentido e significação imediatas. Hoje, o que nós vemos é só curso de formação continuada que observa a significação imediata, ou seja, resolve o problema da prática. Mas é toda a reflexão que se faz necessário quando se trata de formação continuada, que era essa grande discussão que nós tínhamos anteriormente. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E a valorização dos profissionais, de novo, né, que busca a carreira docente, a remuneração dos profissionais e as condições de trabalho e de saúde. Pode passar. Que projeto nós defendemos, enquanto Anfop, realmente é esse projeto, que trabalha a valorização docente, a indissociabilidade entre formação inicial, formação continuada, a remuneração e as condições de trabalho e saúde dos professores. Mais um e mais um. E as considerações que nós trazemos para um projeto anfopiano de formação, possíveis, né? É essa discussão da indissociabilidade entre formação inicial e continuada, que pode caminhar pelas vias da extensão, né, dentro dos projetos e programas de extensão, que já são feitos e são feitos muito bem pelo Brasil todo, pelos relatos que a gente tem no Brasil inteiro. O trabalho pela autonomia institucional das universidades e dos institutos em formular as suas políticas, em organizar os seus projetos de cursos de formação, a valorização da carreira e da profissão docente. Não é um programazinho qualquer que valoriza o professor. A valorização dele está para muito além de apenas um cartão ou de apenas um abano, né, dentro dessa questão toda que nós temos. Participação democrática na formulação das políticas. E aqui eu quero trazer um pouquinho do Fórum Estadual de Educação. Esse ano nós estamos, vou pegar mais um minuto, esse ano nós estamos em plena discussão de construção do Plano Nacional de Educação. Esse é o espaço onde precisamos estar presente. Tá? Aqui no Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, agora a partir de outubro desse mês, nós vamos fazer 3 lives, ciclo de lives, para trabalhar com os fóruns municipais de educação, porque eles são as instâncias que vão trabalhar com a discussão do Plano Decenal de Educação dos municípios. E se as organizações sociais precisam ser ouvidas, esse é o espaço para elas estarem. Mas nos levantamentos que nós fizemos, nós temos em torno de 50% de resposta de fóruns municipais dentro dos 295 municípios do estado catarinense. Não sabemos se os demais não têm ou se não sabem que têm. Então, isso eu quero trazer esse dado para vocês verem como é importante a associação que existe da associação as associações de vocês se fazerem presente nos fóruns municipais, para que a voz, para que o espaço, para que a cultura de vocês seja ouvida. Seja como foi na CONAI, que a Ana foi delegada da CONAI, ela esteve lá, né, Ana?
E lá foi o espaço de muita luta e reivindicação por essas grandes diferenças que nós precisamos trabalhar, todas elas, né? E lá nos fóruns municipais vocês precisam estar. Gente, muito obrigada pelo espaço. Foi um recado rapidíssimo. Uau! É coisa, né? Então, interessante isso que a Marga traz, da questão da participação, da nossa participação, da responsabilidade que nós, enquanto professores, precisamos assumir, né, e de estar presente, de estar participando das discussões, de estar vinculado às entidades representativas, como a ANFOP, para a formação de professores, e a AMPED, para as pesquisas em educação. Então, é muito importante que a gente se organize também enquanto coletivo de trabalhadores da educação e esteja nesses espaços de discussão. E, da mesma forma, em relação à construção do Plano Nacional e dos planos estaduais e municipais de educação. Importantíssima a nossa participação. A comunidade surda precisa se fazer presente nesses espaços, para que, né, as suas demandas, os seus desejos sejam atendidos também e construídos aí junto à sociedade. Então, agora, de imediato, a gente já vai passar para a nossa segunda painelista. Depois de ler aqui a apresentação da formação da professora Madalena Klein, a gente vai fazer uma pequena troca de lugares, né? E daremos continuidade, então, depois, com um período ainda de, se tiverem algum questionamento, alguma colocação, tá? Depois da fala da professora Madalena. Então, a professora Madalena Klein é doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é graduada em Serviço Social pela PUC, com uma especialização em Psicologia Social. É professora associada do Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Atua no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha Saberes Insurgentes e Pedagogias Transgressoras, orientando estudantes de mestrado e doutorado. É pesquisadora do GIPES, que é o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos. Desde 2023, compõe, junto à Comissão Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, a CENEBS, compõe esta comissão, que é vinculada à DIPEB, CECAD-MEC, representando a AMPED, e tem experiência na área de educação, com ênfase nos estudos culturais e decoloniais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de surdos, currículo, cultura surda, educação e diferença. Um minutinho de mais uma pequena quebra de protocolo, antes da professora Madalena começar a falar. Eu gostaria de só contar para vocês que, lá em 2005 e 2006, eu fiz a minha primeira formação para a educação de surdos. A partir daí, eu comecei a trabalhar numa escola de surdos da rede estadual, no Rio Grande do Sul, e a Madá foi minha professora, foi minha incentivadora, né, naquele momento, de dar continuidade aos estudos, e assim, sempre é uma referência que eu trago no coração enquanto estudante, né, uma professora, uma estudante também, mas enquanto uma referência no campo dos estudos surdos, estudos culturais, né, e esses debates que são feitos pela professora Madalena, mas também pelo GIPES, enquanto um grupo que reúne aí muitas mentes pensantes. Muito obrigada por você estar aqui. Boa tarde a todos, todas, todos que estão aqui. Eu estou muito emocionada, nervosa. Tá? Agradeço muitíssimo o convite feito pela Ana Paula e a comissão organizadora. A primeira reação era dizer, não, eu não vou. O que eu tenho para falar, né?
Mas eu pensei, não, é sempre bom estar nesses espaços, conversar com vocês, olhar as fisionomias de vocês em resposta ao que a gente está apresentando, trazendo aqui de provocações. Antes de qualquer coisa, minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, não chego a 1,60 m, eu sempre quis chegar a 1,60 m, nunca cheguei. Tenho cabelos até o ombro, cacheados, de cor que denuncia a minha idade ou a minha experiência de vida. O meu sinal na comunidade surda se faz no antebraço, esticado, e a outra mão fazendo uma tesourinha que vai da mão até o cotovelo, que é o sinal de ovelha. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nem sempre eu fui ovelha branca, eu já fui outros tipos de ovelha. Então, eu preparei alguns slides, que, inclusive, depois que estavam prontos, eu pensei assim, eu não vou mostrar para os meus alunos, porque tudo que eu digo para os meus alunos, que não devem fazer, eu fiz, que é encher de texto os slides. Mas eles vão ser só a minha colinha, certo? Mas foi muito interessante que, hoje de manhã, ouvindo as pessoas que estavam aqui, vendo as sinalizações, as experiências das pessoas que estavam aqui, hoje de tarde também, agora ouvindo a querida Marga, em conversas de corredor com a Ana Paula, vem muita história na cabeça da gente. Vendo algumas pessoas aqui que eu conheço de muito tempo, eu vejo assim, o quanto que a gente não se constitui sozinho. Esse mini currículo que a Ana Paula colocou agora, falando muito da Madalena, não existiria se não fosse esses múltiplos encontros que eu fui tendo na minha vida, que tem muitas pessoas aqui, o André, a Mariane, hoje de manhã estava a Patrícia, a Mariana, São tudo pessoas que a gente vai encontrando e vão fazendo efeito na vida da gente. E uma coisa que vem me marcando muito nesses últimos tempos, quase que na minha aposentadoria, é o quanto que eu me tornei professora neste campo dos estudos surdos. Se eu não tivesse me aproximado do campo dos estudos surdos, eu não seria professora. E o quanto que eu me tornei professora justamente por esses encontros que eu fui tendo com a comunidade surda, com os desafios justamente da formação de professores. E aí eu fico revisitando a história lá no tempo do NUPES, do professor Carlos Sclier, que iniciou com um grupo toda uma discussão de mudança, de virada epistemológica no campo da educação de surdos e da formação de professores, quando a gente foi provocado por secretarias de educação a pensar outra forma de formação de professores, porque vinham as gestões das secretarias e diziam assim, que legal, vocês estão falando de virada epistemológica, de falar surdez a partir de outro viés, mas as nossas formações de professores continuam atreladas a essa visão médico-reabilitatória. E assim, então, vocês estão dizendo que tem que mudar epistemologicamente a visão da surdez e do ser surdo, então, tem que pensar uma outra formação. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, pode trocar. E aí, da onde que eu falo? Eu gosto sempre de me posicionar, que não é reivindicar lugar de fala. Acho que a gente não precisa reivindicar lugar de fala. A nossa trajetória nos coloca em espaços em que a gente pode dizer determinadas coisas. E eu procuro nunca falar nada que não seja do atravessamento da minha experiência de vida. Então, o que eu vou falar agora não é da cabeça da Madalena. É justamente uma construção coletiva que foi sendo construída naqueles espaços lá, com o professor Sclier, com aquele grupo que ficou pensando
currículos de formação de professores, mas também de várias pesquisas já realizadas a partir do GIPES, né, desse grupo interinstitucional, que inicialmente reunia a URGS, a UFPEL, a Universidade Federal de Santa Maria, quem mais? Agora já me deu um branco. E a Unicinos, e hoje em dia nós somos espalhados pelo Brasil, né, de vários alunos nossos de pós-graduação que estão em outras universidades, então a gente é uma rede bem maior. E a gente foi fazendo pesquisas nas nossas aproximações ao espaço Escola de Surdos. Então, aqui eu tenho algumas das pesquisas, não são todas, mas assim, aquelas que eu considero melhor referência para pensar a formação de professores, que foi uma primeira lá em 2008, 2009, onde a gente não tinha dados efetivos sobre como que era a educação de surdos no Rio Grande do Sul. A gente sabia que nós éramos um estado de resistência, era um momento em que em todo o Brasil vinham se fechando escolas especiais de surdos, e o Rio Grande do Sul foi resistência. Nós mantivemos aberto 13 escolas de surdos. Mas era o momento da implementação efetiva das políticas de inclusão. E aí a gente sabia que os surdos estavam espalhados naquele Rio Grande do Sul, né, em escolas de surdos e outros em escolas com políticas inclusivas. Só que a gente não sabia quais eram as condições em que estava acontecendo essa educação. Então, a gente fez essa primeira pesquisa, que, inclusive, a Secretaria Estadual de Educação disse: que bom que vocês vão fazer essa pesquisa, porque nós também não temos esses dados. Né? E aí a gente foi em várias escolas, fizemos questionário com professores, com alunos, para entender como que esses alunos se colocavam em termos linguísticos e educacionais, e foi onde a gente teve uma primeira aproximação de ouvir os professores falando da sua formação e da sua condição de professores no campo da educação de surdos, que naquela época a gente ainda não nomeava bilíngue. As outras pesquisas, porque não fazer muito longo, né? As outras pesquisas começaram a entrar nas escolas para tentar imaginar, ou pelo menos conhecer, como que vinha se organizando os currículos dessas escolas a partir do que a gente chama de diferença surda. Até que ponto, efetivamente, essas escolas elas cumpriam com aquilo que está estipulado em termos de diretrizes curriculares, mas aonde ela tinha a especificidade surda, ou se tinha ou se não tinha, como que era tratada essas questões. Então, a questão da circulação e consumo da cultura surda, assim, cultura surda passa pela escola, é só discurso ou efetivamente está ligado às práticas desenvolvidas pelos professores? E a última que a gente fez também foi entrar nas escolas, observar o espaço escolar, observar tudo aquilo que é produzido no cotidiano da escola, conversar com professores e conversar com os alunos. A gente considera que é imprescindível também a gente ouvir, ver o que os alunos dizem da sua educação. Mesmo aqueles menorzinhos que estão ali treinando a sua fluência, quanto aqueles que já estão saindo da escola, e a gente teve depoimentos riquíssimos. Pode passar? Outra experiência que vai fazer com que eu possa dizer algumas coisas hoje sobre formação de professores no campo da educação bilíngue de surdos foram cursos que a gente implementou desde 1999. Gente, é século passado. Falar de formação no campo da educação de surdos já é bem anterior, mas dentro dessa proposta de virada epistemológica, ou de virada de olhar sobre o surdo e a surdez, a gente já vem fazendo isso desde 1999. E 1999 é uma data importante. Hoje de manhã falaram disso. É o ano do 5º Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue de Surdos, onde tivemos o pré-congresso, onde a comunidade surda construiu um documento que até hoje é referência. Que educação nós surdos queremos? E está aí a Mariane, que ajudou, o André, que estava lá, né? E o quanto que isso é, vamos dizer assim,
de uma riqueza e que nos emociona sempre, né? Cursos de pós-graduação lato sensu, e aí entra naquela, vamos dizer assim, naquela perspectiva da formação básica, mas também a formação continuada, e, de uma certa forma, a gente iniciou esse processo com projetos de educação continuada. Foi por aí que iniciou, efetivamente, a formação de professores no campo da educação de surdos. Era formação continuada, especialização, cursos de capacitação, projetos de extensão, cursos longos, curtos, né? Foi aí que, efetivamente, a gente iniciou toda uma discussão do que é importante abordar quando a gente fala em formação de professores na perspectiva da educação bilíngue de surdos. Projetos de extensão, e esses projetos de extensão são sempre aquela nossa ligação direta com a comunidade educativa, com a comunidade surda, onde a gente estabelece, a partir desses projetos, um diálogo efetivo, né? E as nossas orientações de dissertação, de teses, em que os nossos orientandos também vão realizando pesquisas com esse foco. Pode passar. Tá, isso aqui pode pular, porque senão vai ficar muito grande. Um ponto-chave, que sempre foi uma referência quando a gente pensava os nossos projetos de educação, de formação de professores, lá no NUPES e agora no GIPES. E aí é o respaldo das nossas discussões no campo teórico, né? Formação de professores se constitui num espaço onde tem uma circulação de discursos. Discursos que vão produzindo verdades sobre as coisas. Verdades sobre a nossa posição, quem somos nós, professores, quem são os nossos alunos, que educação a gente está almejando, qual é a verdade que vai sendo construída quando a gente diz formação de professores, educação bilíngue. Que verdade que a gente está construindo para dizer o que é uma educação bilíngue de surdos. Então, o espaço de formação é justamente esse em que diferentes discursos estão circulando. E eles têm efeitos na nossa formação particularmente, efeitos na forma como a gente vê a escola, como a gente pensa a escola, como a gente vai organizar o currículo e as nossas práticas. E ela, efetivamente, produz identidades e diferenças. No momento em que eu me entendo como professor ou professora de surdos, o que é, efetivamente, ser professor e professora de surdos e surdas, e não um professor qualquer, né? O que eu entendo de estar sendo formada para ir trabalhar numa escola bilíngue de surdos, diferente de eu ir trabalhar em qualquer outra escola. Mas também o que é eu ser professora de escola. E esse é um ponto importante que a gente vem cada vez mais se referenciando. Antes de qualquer coisa, a gente está falando de formação de professores e professoras, que vão atuar em escolas. E, sim, nós temos uma especificidade. Seremos professores e professoras de surdos em escolas bilíngues de surdos. Mas a nossa base principal seremos professores que vão atuar em escola. E esse resgate efetivo do conceito de escola nos é muito caro. Pode passar? Então, de uma certa forma, eu já disse isso, né, o quanto que esses discursos eles vão também incidir nas nossas práticas educacionais. Isso foi uma coisa bem legal, que a gente teve um momento, a gente estava promovendo vários cursos de especialização, capacitação, com professores das redes, né? As redes nos chamavam, precisamos fazer formação, porque... E aí vem uma questão interessante. As políticas de inclusão tensionaram nos espaços das redes a necessidade de pensar formação para atender alunos surdos que estavam chegando nas escolas. Então, por mais que a gente tenha toda uma crítica às políticas de inclusão, da forma como elas aconteceram, e ainda acontecem em muitos momentos, a gente não pode esquecer que, no contexto
das políticas de inclusão, nós tivemos a criação do Letras Libras, porque se precisava de professores de Libras nas escolas, em função, principalmente, das políticas de inclusão. E esses alunos estavam chegando nas escolas e as redes ficaram apavorados, não sabiam o que fazer e nos chamavam para fazer a formação, né? E aí, nós fizemos uma pesquisa com os professores egressos dos cursos, perguntando para eles, afinal, o que esses cursos geraram em vocês? O que provocou em vocês? E uma coisa muito legal foi que eles disseram o quanto que esses cursos nos ajudaram a pensar efetivamente as nossas responsabilidades enquanto professores e nos deram subsídio ou nos deram força para pensar e redimensionar nossas práticas. E o quanto que isso efetivamente tinha efeitos na vida dos alunos, dos professores, e o quanto que, sim, esses professores evidenciavam. Não tem como pensar educação de surdos, educação bilíngue de surdos, se a gente não discutir a questão da relação das línguas. E aí, então, a importância desses cursos ter, sim, momentos de qualificação na fluência, na habilidade desses professores e professoras em relação ao uso da língua, em função de que eles vão ser referência. A gente sempre diz, sim, o professor surdo é a referência. Mas o professor ouvinte que está lá também é uma referência. Ele pode estar hierarquicamente, né, vamos dizer assim, abaixo, mas ele é uma referência também. E o quanto que é importante desse professor ouvinte, sim, se qualificar. E esses discursos que acontecem na formação de professores, eles vão, sim, nos criando, nos produzindo jeitos da gente se narrar e jeito de nos conduzir nas nossas práticas educacionais. Passando. Aqui, assim, só um resgate, que já falamos muito disso hoje, né? Quantos minutos? 12. Ai, ai, ai. Então, assim, por onde que a gente precisa pensar a formação de professores? Ela está envolvida num processo histórico, político, social e cultural. E no campo da educação de surdos, a gente tem vários momentos muito significativos que já foram falados. Só para descontrair. Então, nós temos o documento, a educação que nós surdos queremos, e lá fala de formação de professores, fala de escola, fala da língua de sinais e fala que professor se quer para essa educação. A gente teve a implementação das políticas inclusivas, que também tensionaram esse espaço da formação. Aí tivemos, em 2002, 2005, a Lei e o Decreto de Libras, que é, vamos dizer assim, a nossa grande base epistemológica e política para, efetivamente, a gente falar no direito à educação bilíngue das crianças e dos jovens surdos. Tivemos, em 2014, a elaboração do documento Subsídios para a Política Linguística de Educação, né? E agora, 2021, a tão almejada Lei da Modalidade de Educação Bilíngue de Surdos, que é algo que nós temos a de PEBs, né, lá na CECADI, no MEC, nós temos a Comissão Nacional, a CENEBS, fazendo uma grande discussão em relação à construção dessa política, das diretrizes, né? Mas o quanto que a gente percebe que nós temos muito a caminhar ainda. Porque política nunca é uma coisa sempre totalmente pronta. Pela apresentação da Marga, né, a gente viu o quanto vai e volta, vai e volta. Essa é a história que a gente também tem na educação de surdos. E aí, por isso é importante a gente conhecer essa história, para não deixar que momentos e documentos importantes sejam apagados, né? Pode passar. Só volta um pouquinho. E aí, só colocando, né, o quanto que esses movimentos têm mobilizado a comunidade surda, né, e que, de uma certa forma, eles vêm conduzindo os nossos debates. Por onde que a gente pensa a educação bilíngue de surdos, por onde a gente pensa o protagonismo das pessoas surdas, a presença dos surdos nesse processo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Vamos lá. Então, uma coisa que é importante,
a formação de professores não é simplesmente eu organizar, né? Organizar um curso, matricular alunos, e aí, então, a gente completa a carga horária e está pronto. Não. Sempre o momento da gente pensar o currículo do curso não é simplesmente a gente pensar o que vai ser ensinado ou não. Por trás disso, ou não é nem por trás, é a base disso, é a nossa discussão sobre qual é a nossa concepção de educação, qual é a nossa concepção de escola, qual é a nossa concepção de línguas, a relação que as línguas têm no campo da educação de surdos, né? Quais são os protagonismos que a gente quer ter dentro desse espaço. E aí a gente sabe que isso não é algo homogêneo, não é algo tranquilo, são tensionamentos permanentes. Muitas vezes a gente diz assim, antes era o oralismo, aí veio a comunicação total, agora é o bilinguismo. Não, a gente tem tudo isso ainda junto, misturado, tensionando o tempo todo, e o quanto que a gente precisa ficar atento, ou seja, o quanto que, nesse campo de lutas, é importante, sim, a gente ter sempre a busca do protagonismo dos movimentos surdos. Não dá para falar de formação de professores no campo da educação bilíngue de surdos se a gente estiver afastado da discussão que os movimentos surdos vêm fazendo. E isso foi uma coisa que eu aprendi, efetivamente, justamente nesse processo. Lá no NUPES, no GIPES, o quanto que a gente precisa, efetivamente, estar ligado permanentemente junto aos movimentos surdos, fazendo uma discussão junto a esses sujeitos. Não é, agora vem aqui e me diz alguma coisa. Não, é junto, permanentemente. Pode passar. Tá, pode passar. Uma coisa que eu disse logo no início, quando eu falei de escola, né? Que, antes de tudo, a formação de professores é a formação de professores e a nossa atuação é em escola. E aí, sim, a gente vai adjetivar, né? Tem 2 autores que a gente vem lendo bastante, discutindo. Os nomes são difíceis de dizer, né? O Marshalline e o Simmons, que é mais fácil, né? Eles são, ali isso, o nome deles. Eu não sei qual é o sinal deles, deve ter, tá? Porque tem muita gente discutindo também no campo da educação de surdos. Eles falam no que a gente chama de defesa da escola como espaço público e democrático. E aí combina muito com aqueles princípios que a Margarete nos trouxe antes, pensando a formação. A escola não é alguma coisa do privado. A escola é justamente aquele espaço em que tem uma autora, uma filósofa, a Hannah Arendt, que ela diz assim, que a escola é o lugar em que a gente apresenta o mundo aos recém-chegados. Quem são os recém-chegados? São as nossas crianças, são os nossos jovens. E o que a escola precisa fazer? Apresentar o mundo. Não é apresentar aquilo que eu considero o mundo, o que eu acho melhor, não é eu que escolho o que eu acho que é conveniente. A escola, como espaço público e democrático, tem a obrigação de apresentar o mundo na sua pluralidade aos que estão chegando. E essa é a responsabilidade também da escola de surdos. E essa é a responsabilidade também quando a gente pensa na formação de professores. E aí, assim, não vão me entender mal. Quando a gente fala de educação bilíngue de surdos, quando a gente pergunta para alguém o que tu pensa da educação bilíngue de surdos, quais são as primeiras respostas que aparecem? A educação bilíngue de surdos é língua de sinais L1, língua portuguesa L2. E a gente mas educação bilíngue, escola bilíngue, L1, L2. Ok. Essa é a discussão que a gente não precisaria nem mais fazer. Falou de educação de surdos, língua de sinais, português como segunda língua. Mas a escola bilíngue de surdos não se encerra nisso. Ela não pode ficar reduzida a isso. Porque escola é o lugar
público e democrático, em que a gente vai proporcionar a esses alunos acessar o mundo em sua pluralidade. O mundo dos movimentos surdos, dar ênfase à cultura surda, mas compreender esse mundo que nos atravessa. E isso a gente tem que pensar efetivamente quando pensa em formação de professores. Sim, o curso de formação de professores, 5 minutos? O 5 já é cansado, ó, né? Não, tudo bem. Tá, então passa, já esqueci. Deixa eu ver. E aí vem uma questão assim, um problema que a gente enfrenta, né? Justamente essa incidência em pensar a educação de surdos única e exclusivamente, ou com grande ênfase nas questões linguísticas. E aí, de novo, eu vou dizer assim, eu não estou dizendo que não deve fazer isso. Sim, isso é base, mas a gente não pode ficar restrito a isso, né? Tem um estudo dessa Mutan e da Ana Lodge, né, que elas dizem assim, que tem um entendimento que a qualificação para o ensino de surdos se dá pela instrumentalização de docentes no uso da Libras, como indicam, então, essas várias pesquisas. E isso casa muito com a diretriz de 2019, né, em que nós, professores, somos instrumentalizados para, efetivamente, produzir alguma coisa ali, né? Dar as tarefas. A gente pega o livro e traduz, né? Não, é muito mais do que isso. Efetivamente, e para isso eu preciso desses conhecimentos gerais para poder também, efetivamente, ter um diálogo com meus alunos no sentido da construção do conhecimento. Construção do conhecimento não se dá só por práticas tradutórias. Elas exigem um âmbito muito mais alargado das práticas. Pode passar? Tá. Aqui, então, são os atores em que, de uma certa forma, as políticas de formação de professores na área do bilinguismo, né, vêm se atendo pelas leis, principalmente o decreto 2005, o relatório 2014 e agora a lei de 2021, em que esses são os protagonistas da educação bilíngue no espaço da escola. São os professores surdos, e essa ênfase dessa necessidade, né, os professores bilíngues, que podem ser os professores surdos, né? Os professores de língua portuguesa como L2, ou seja, não adianta eu ser um professor de língua portuguesa, eu tenho que, sim, entender o português como segunda língua e que estratégias eu devo construir para esse aprendizado. Os professores de Libras, e assim, tá, mas tem o professor surdo, aqui não está repetindo o professor de Libras? Não, tem o professor de Libras que vai ensinar efetivamente a Libras, assim como tem o professor de português, mas tem os professores surdos que vão ser os professores da educação infantil, dos anos iniciais, em que não é o ensino de Libras que o mobiliza, mas é o ensino de tudo aquilo que está colocado dentro do currículo, né? E os tradutores e intérpretes de Libras, que existe, inclusive, agora algumas discussões meio distantes, dizendo que uma escola bilíngue de surdos não precisa de tradutor e intérprete. Mas nem vou entrar nessa... Tá? E aí, o que a gente vê? Que formação inicial em instituições de ensino 1 minuto, né, vem acontecendo principalmente... Pode passar, que daí vai aqui. O que a gente tem hoje em dia, efetivamente? Nós temos cursos de letras libras, licenciatura e bacharelado, e pedagogia bilíngue, licenciatura, que são a formação inicial dentro do campo da educação bilíngue de surdos. Só que, como eu disse antes, a formação de professores para a educação de surdos, ela iniciou muito antes dessa organização desses 2 cursos de formação inicial. Eles iniciaram, efetivamente, nos cursos de formação continuada, daqueles professores que já tinham outras licenciaturas, que já atuavam nos espaços das escolas de surdos e que se deparam com esse desafio. E agora, esse sujeito, esse aluno, me exige outras
formas de pensar a minha prática. E aí, o que a gente tem, então, hoje em dia? Os cursos de iniciação inicial, efetivamente, né? Mais esses cursos de formação continuada, que se dão em diferentes espaços. Hoje de manhã, o Felipe mostrou a experiência lá da Federal de Tocantins, que tem uma gama de cursos com diferentes formatos. Pode ser uma especialização, pode ser curso. Agora fiquei nervosa. E o que a gente vê? É que os aspectos pedagógicos desses cursos, eles vão refletir efetivamente no trabalho docente e no espaço da escola. Então, agora vamos, só para eu fechar, tá? Vai vir? Tá, eu ia falar das iniciativas que a ADPEBS está tendo, mas já foi apresentado ontem e hoje, né? Pode passar. Pode passar. Tá, vou terminar com isso. Ainda hoje, o que a gente percebe? Que os cursos de formação que acontecem por aí, né, eles continuam, de uma certa forma, respaldados em dois eixos principais. Um, onde tem uma compreensão e entendimento do ser surdo, e aí foi interessante que eu tinha mais ou menos um slide parecido com esse, onde dizia o entendimento de surdez. Não é entendimento de surdez, é entendimento do ser surdo, como diferença inscrita numa experiência visual. E, necessariamente, pensar o currículo dessas escolas a partir de uma perspectiva bilíngue, que aí entra a discussão das línguas, mas numa perspectiva intercultural. Os nossos alunos surdos, eles são surdos, mas eles não são somente surdos. Eles são surdos com atravessamentos de gênero, eles são surdos com atravessamentos de raça, etnia, eles são surdos com atravessamentos culturais os mais diversos, eles são surdos, sim, com outras deficiências associadas, e isso tem que ser pensado nos cursos de formação. Isso é muito importante. Isso aqui tudo. Volta o papapá. Tá. Nessa perspectiva, então, assim, eu tinha umas notas para pensar, né? A formação de professores na educação bilíngue de surdos deve estar pautada numa forte convicção de que nossas ações de ensino e pesquisa, ou seja, a nossa função de professor, e aí marcar bem, a nossa função de professor tem a ver com ensino e pesquisa. Ser professor não é só ensinar, professor é ensinar, pesquisar, ensinar, né? São construídas na luta pela garantia de escola como espaço plural para crianças e jovens surdos. E isso não é coisa pouca. E isso é algo que mobiliza nós que estamos nas universidades, trabalhando diretamente com formação de professores. Isso está implicado com a nossa relação com o espaço da escola, com aquele professor e professora que está na linha de frente. Tem a ver com a nossa conversa e nossa articulação com os movimentos surdos e nossa aproximação em ouvir e ver o que os nossos alunos nos dizem. Desculpe, intérprete, pelos atropelos. Desculpe a vocês, mas a culpa é dela. Muito obrigada de novo. Eu estou muito nervosa e emocionada de estar aqui. E obrigado por vocês que continuaram aqui sentados para nos ouvir, ver. Heróis. Muito bem, bem lembrado. Somos os inimigos do fim, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a fala da Madalena. A gente fica assim com o coração apertado, porque são falas tão importantes. A fala da Margarete sobre as questões da formação de professores, que é o nosso tema central, as considerações que a Madalena trouxe também, e que, infelizmente, tivemos que pular, né? Eu estava comentando com a Marga, na hora que a gente convida e que aceita uma palestra de 30 minutos, a gente pensa,
Meu Deus, quanto tempo para uma palestra! Só que quando chega aqui, nós temos coisas para dizer e vão vindo outras ideias e vai conversando, então isso fica... Sabe o que é? É que eu confundi. Sábado, eu fui convidada para um outro evento que eu tenho 40 minutos. Aí eu confundi, eu achei que aqui também era 40. Vai ficar lá 1 hora sábado. Bom, então, nós temos um tempo muito curto para encerrar agora. Então, assim, eu acho que antes o André queria colocar alguma consideração, que já tinha se inscrito lá no meio da fala. Então, se quiseres vir, né, nós não vamos ter muito tempo para outras perguntas e questionamentos, pelo adiantado da hora. E eu quero pedir 2 coisas antes de passar a palavra para o André. A primeira, que permaneçam aqui até que a gente dê o evento por encerrado, porque a gente quer fazer um último registro dos inimigos do fim, tá? De quem ficou aqui guerreiro até o final. E para aí a gente poder encerrar e todos voltarmos para as nossas casas, tá bom? Obrigada. Boa tarde, as 2 palestrantes. Na verdade, não é uma pergunta que eu tenho para fazer. É uma reflexão. Você falou sobre os professores, sobre a importância dos processos, vários pontos que você abordou, e o que mais me impactou foi acerca dos professores na UFSC, que hoje nós temos mais ou menos 370 professores concursados, federais, surdos, mais ou menos isso, né? Em todo o Brasil. E o que gera um estresse emocional, um cansaço emocional. Por exemplo, eu sou coordenador do Letras Livres à Distância, e aí eu tenho que ir à reitoria, eu tenho que tratar de vários assuntos, a Mariane também, precisa do intérprete. Tem vários pontos acerca desse estresse. Às vezes a gente precisa tratar na reitoria, e a gente tem essa limitação em relação à língua de sinais. O estágio probatório também, tem cursos. Sempre, nas nossas ações, nós temos que estar acompanhados do intérprete. E a lei deixa bem claro que o intérprete, a prioridade dele é o aluno. Não tem, na lei, nada que relacione o intérprete prioritariamente ao professor. Às vezes, nós, professores, pegamos o intérprete do aluno para nos ajudar. E aí tem essa questão de carga horária, enfim, é uma questão séria no Brasil, é um problema sério, uma limitação muito séria que nós temos. Então, nós temos aqui falando sobre formação de professores, mas sobre as nossas ações dentro dos locais que nós trabalhamos. Produção textual, artigos, publicações. Nós enfrentamos essa limitação, porque o que influencia a pesquisa, a extensão, é a nossa vontade de ter uma informação clara, de tratar os textos, entender os textos com clareza, e às vezes a gente paga alguém para corrigir, paga alguém para trabalhar nesse sentido, e o ouvinte acaba fazendo isso com mais facilidade, sem essa limitação. Para tudo nós precisamos desse auxílio do intérprete, então eu tenho essa preocupação acerca do futuro, políticas acerca do intérprete para nós professores. Acho que o André traz uma reflexão bem importante, né? Presente, nós no campus Palhoça Bilíngue temos a professora Simone, que é a atual diretora do campus, e ela passa por isso, e agora como diretora também, porque há uma dificuldade de ter o atendimento dessa acessibilidade necessária, a sua presença nos espaços, de uma maneira, assim como hoje nós temos a legislação para os alunos, que, da mesma forma, para os professores, isso também não fosse um motivo de preocupação, de estresse e de adoecimento, muitas vezes, né? Então, obrigada ao professor André pelas considerações. Posso só fazer uma adendo? Por favor. E aí tem aquela questão, assim, quando a gente propõe projetos de extensão ou cursos em que a gente vai ter a presença de professores surdos, e aí a gente precisa ficar reivindicando também o horário dos intérpretes para esses cursos que não são considerados sala de aula.
porque a sala de aula é o que está na graduação. Então, muitas vezes, a gente sofre isso, a gente quer propor ações em que abarca também os professores surdos que estão lá na escola básica, e a gente também não tem a possibilidade da presença desse intérprete. E aí eu vou dizer o seguinte, é uma luta da comunidade surda, e aí, quando eu falo comunidade surda, eu me coloco junto, né? Não é lá os surdos, aqui os ouvintes, não, a comunidade surda, de resgatar a profissão de intérprete a nível federal nas universidades, para que se possa abrir novamente concursos públicos para intérpretes. Isso é uma pauta que precisa estar ali colocada muito fortemente. É muito interessante essa colocação e muito importante o que o professor traz, porque, nesse momento em que está se construindo as diretrizes curriculares para a educação bilíngue de surdos, também é um momento importante para que essas demandas aconteçam e entrem nesse campo de luta, nesse campo de discussão. Tá? Porque é uma mudança de cultura. Nós estamos aqui com uma virada cultural e epistemológica, né? No sentido de olhar para o professor surdo que precisa do tradutor. Porque, até então, as políticas elas só têm se voltado, como já foi colocado, para o aluno. Mas é preciso resgatar que também seja colocada para o professor. Nessas diretrizes que eu trouxe aqui, em momento algum, isso tem alguma questão básica ou alguma colocação, porque isso tem que ser uma legislação complementar. E aí entra o movimento surdo, entra a força dos movimentos para fazer com que isso realmente entre na pauta da discussão, porque, senão, vai ser subsumido no meio de tantas outras demandas de mais interesse econômico do que pensar nessa proposta. Nós temos uma pergunta de 1 minuto para a resposta de 30 segundos. Felipe, por favor. Boa noite. Agradecer a fala das professoras. Eu perguntar rapidinho uma para cada. Professora, desculpa, que agora mudei. Professora Margarete, eu, pela segunda vez, sou presidente do NDE, do curso de Letras Libras, lá da Federal do Tocantins, né? E a gente sempre se depara com esses desafios dessas mudanças das resoluções, né, onde todos os cursos da universidade têm que se adequar. E aí, quando fala, né, da questão das práticas como componente curricular, e agora pensando na curricularização da extensão, né, para a gente é um grande desafio pensar nisso, eu digo a partir do contexto do curso de Letras Libras, né? A gente estava se adequando às práticas, depois veio a questão da curricularização da extensão, e aí esse desafio que a gente enfrenta com a questão do estágio ao mesmo tempo, né? O estágio, que para a gente possui uma carga horária muito significativa, já é um grande desafio, né? Para a gente encontrar espaços, né, ali de atuação, né? A gente adapta, né, com a possibilidade ali, né? Aí eu queria só, né, de saber dessa reflexão da senhora sobre essas possíveis adaptações, né? Porque a resolução traz ali uma norma, a universidade exige que os currículos sejam ali adequados, mas a gente nem consegue adequar porque não tem nem como, né, não tem nem muito o que fazer, né? Então a gente fica até com aquele receio de não estar cumprindo, né, a lei, mas fazendo o que é possível. Depois uma consideração sobre isso. E, professora Madalena, né, como que você enxerga, né, em relação hoje ao papel da universidade na promoção dessa formação continuada, né? Uma vez que a gente sabe que as secretarias têm esse compromisso também de ofertar as formações continuadas para os professores, né? Mas na sua experiência no Rio Grande do Sul, como que a senhora enxerga este papel da universidade também, cumprindo com esse dever social, né, de também, né, promover essa formação? Ok. Essa pergunta, professor, é a pergunta de todas as instituições de ensino, porque realmente ela tem tirado
provocado uma zona de desconforto muito grande, né? E o que nós temos trazido assim também nos nossos estudos e debates é que, primeiro, que a curricularização da extensão foi proposta numa legislação, e o que a 4 de 2024 propõe, ela vai contra, né? Porque a extensão é em qualquer espaço, em qualquer campo, e a resolução 4 restringe ao campo da escola, tá? Então, uma das possíveis alternativas é os programas e projetos que a extensão já tem hoje precisam atravessar as disciplinas, entrar no campo da escola, entrar nos campos de práticas pedagógicas, não só escolares, mas são projetos e programas da própria extensão que vão atravessar a disciplina. Então, nesse sentido, é uma possibilidade, só que também aí entra a autonomia universitária, né? Entra a política de formação, política institucional de formação, né? Nesse sentido. E na questão do estágio também, o estágio ele não é entendido 400 horas efetivamente dentro de uma sala de aula. Isso nós já temos muito claro. Então, existem tantas outras possibilidades que nós podemos pensar, a observação, a reflexão, o planejamento, todos são espaços e que compõem o estágio e o fazer docente. Então, essas são as fissuras que existem na 4 de 2024, que as instituições agora estão buscando para adaptar e adequar os seus projetos, né? Dentro da possibilidade de não descaracterizar o que aquela universidade entende como formação de professores. Mas, rapidamente, seria isso. Mas tem muito mais para a gente falar. Eu vou tentar ser rápida também, que é uma dificuldade que eu tenho. Tá. Em primeiro lugar, universidade pública tem a obrigação de investir na formação. Tá? Então, só isso já poderia responder, né? Evidentemente que cada universidade tem a sua forma de se organizar, tem os seus princípios, conceitos. A gente vê algumas universidades e alguns cursos dentro das universidades mais afastados da comunidade, outros efetivamente muito juntos. Eu fico muito feliz e orgulhosa das universidades com quem eu me relaciono lá no GIPES, né? Porque são universidades que têm compromisso com a comunidade, né? E aí a gente tem que ver também quais são as condições nessa multiplicidade de formação continuada. Então, por exemplo, na UFPEL, nós conseguimos ofertar e implementar 3 cursos de especialização em educação de surdos, em diferentes momentos, né? E os professores que estão nas escolas lá da região, todos eles passaram pelos nossos cursos. E a gente vai para as escolas e eles dizem: "Oi, professora, lembra de mim, eu fui seu aluno", e tudo mais. E esses cursos nos deram uma entrada efetiva nas escolas. E aí a gente consegue propor, a partir da extensão, ações de formação continuada. Os projetos que tu apresentaste hoje de manhã, eu tirei fotografia, sabe? Porque são exemplos efetivos. Porque, às vezes, a gente pensa, formação continuada tem que ser, então, um curso de especialização, né? É um curso de tantas horas. Não, são aqueles pequenos espaços que aí vem, novamente, a nossa relação universidade com comunidade. Que não é eu, Madalena, que sonhei hoje de noite que vai ser legal fazer um curso sobre tal assunto. Não, é eu, no meu diálogo com a escola, eu na minha visita com a escola, vendo o funcionamento, eu vendo ali, mas aqui tem uma fragilidade. Quem sabe eu converso com os professores e a gente pensa uma ação, uma oficina, alguma coisa. Então, tem a ver com isso, com o princípio que a universidade pública tem essa obrigação, e a nossa conscientização enquanto que, na educação de surdos, não tem outro jeito. A universidade tem que estar próxima da comunidade surda. E é nesse diálogo que a gente vai vendo as brechas, as fissuras, as possibilidades, as fragilidades, as possibilidades de fazer com que os espaços, eles próprios, estabeleçam diálogos que revertem na sua formação. Isso é formação continuada. E acho que isso é responsabilidade nossa, sim. Não sei se eu respondi, mas é isso.
A vontade de ficar mais, né? Eu acho que nós vamos ter que transformar este seminário em algum tipo de encontro, de mensal, não precisa nem ser presencial, podemos fazendo, né, momentos aí de formação, porque isso é importante. E precisamos também demarcar aqui a necessidade da criação de uma comissão, de um GT, de um grupo que possa pensar as questões de educação bilíngue de surdos em Santa Catarina, vinculados à Comissão de Educação e a outros espaços, o próprio Fórum, né, Estadual de Educação, para que essas discussões sejam ampliadas, continuadas e com a participação de toda a comunidade surda, por meio das entidades, associações, das universidades, institutos, escolas e todos que se interessam por esse campo. Então, muito obrigada, colegas. Perdão ser a chata do horário, mas é importante e necessário, a gente queria ficar mais. Então, eu passo a palavra para a Gabriela, nossa mestre de cerimônias, que vai fazer o fechamento. Obrigada. Nós agradecemos novamente por todas as falas e discussões propiciadas por essa mesa. Foi um momento muito importante. Que a Ana Paula continue, que haja outros seminários para que a gente possa continuar esses debates. Agora, eu peço que venham aqui uns convidados entregar uma lembrança. Peço a todos que permaneçam em seus lugares, por favor. Foto oficial agora. Agora vocês podem voltar aos seus lugares na plateia. Eu agradeço a todos pela participação nesse evento, todos vocês que estiveram aqui participando. Declaro agora o encerramento desse seminário de formação de professores para a educação bilíngue de surdos no Brasil e em Santa Catarina, desafios e perspectivas. Só tenho um pedido a todos, que a organização venha aqui, a organização do evento, venha aqui, por favor, ao palco, toda a equipe organizadora. Caiu tudo. Quem vai tirar a foto? Equipe de intérpretes, venha tirar a foto oficial. Pessoal, plateia, vem aqui, sentem aqui na frente para a gente fazer uma foto de todo mundo. Vem aqui na frente, pessoal, inimigos do fim, inimigos do fim.